Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Meu nome é Jorge André. Sou voluntário da AME Piauí e da Fundação Maria de Nazaré. Gostaria de agradecer o convite da nossa irmã Sueli, maravilhosa amiga aí do Centro Espírita Nosso Lar. E hoje a gente vai falar de um tema, bem interessante, que é o tema sobre vínculos familiares, crenças e karmas. É um tema que todos nós estamos envolvidos de alguma forma. Quem tem uma pequena família, quem tem uma grande família, quem tem apenas o seu cachorrinho, tem realmente algum vínculo familiar. E esses vínculos familiares estão baseados em nossas crenças, em nossos karmas, em nossa religião e ao mesmo tempo em tudo aquilo que a gente possa acreditar de bom e de ruim. Então, como toda palestra espírita, requer primeiramente a gente fazer uma mensagem. Eu trouxe uma mensagenzinha simples, do livro André Luiz e Chico, da Agenda Cristã. Essa mensagem é: em verdade, o santo não condena o pecador e ampara sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante e esclarece fraternalmente. O orientador não acusa o aprendiz que está iniciando, tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal e ajuda a melhorar-se. André Luiz, no livro Chico Xavier, Agenda Cristã da FEB. Então vamos pedir a Deus que nos ilumine para que todos nós que possamos estar aqui hoje possa receber através da palestra online, da conversação, do diálogo fraterno, todas as bênçãos para nós e para todos aqueles que possam se solidarizar com as mensagens, que essas mensagens cheguem ao maior número de pessoas, esclarecendo, confortando e aliviando seus sofrimentos. Assim pedimos a Nossa Senhora, Jesus, Dr. Bezerra, todos os bons espíritos que abençoem e nos esclareça e nos oriente nesse momento. Assim seja, graças a Deus. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. E nós vamos falar para vocês, em 45 minutos, alguns pontos que é extremamente necessário para que a gente possa entender a necessidade dessa evolução que seja família. Então, nesse processo de relação familiar, nesse processo de vínculos familiares, crenças e karmas, nós temos exatamente uma frase que é de Augusto Cury, que se encaixa na nossa doutrina espírita, se encaixa na parte de afetividade e relacionamento. Que embora ninguém possa realmente voltar atrás e fazer um novo começo, Chico diz que qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Então, olha só que confortante, para nós entendermos que nós podemos sempre começar agora, que o aqui e agora realmente nos reconforta e simplesmente nos dá a esperança da gente ter uma força para recomeçar, ter uma força para enfrentar o dia, a tarde, a noite. Outra frase que eu achei interessante do nosso querido Augusto Cury, que está naquele livro Regra de Ouro para os Casais Saudáveis, ele fala o seguinte: lembre-se que todos os casais têm problemas, e que realmente as pessoas não são 100% perfeitas, tem muitos defeitos. Todos nós somos imperfeitos. Nós estamos em processo de construção e nesse processo de construção a gente tem que entender e ser solidário com o defeito alheio. E ele fala uma coisa que eu falei agora há pouco num outro centro, que eu achei interessante, é que ele recebendo uma mulher, uma paciente, ela disse assim: doutor Augusto Cury, eu tenho um marido tão difícil, complicadíssimo. Aí ele disse: eu entendo, minha filha,
fique tranquila, ele também. Então assim, a gente sempre coloca nossas dificuldades no outro, né? Nossos problemas no outro, a nossa amargura no outro, a nossa falta de felicidade no outro. E o Chico, ele nos orienta de uma maneira brilhante. Ele diz o seguinte, que ninguém é 100% vítima, nem 100% algoz. Todo mundo tem uma correlação. E aí está a beleza de Deus, né? As leis universais de Deus, onde simplesmente ele nos fala, nos orienta, dizendo da seguinte forma: hoje tu é o algoz, amanhã, né, tu vai ser socorrido, porque existe essa inversão de papéis. A gente não é sempre algoz, nem é sempre vítima, né? Então a gente se relaciona, a gente tem na família esse cadinho do céu, que ao mesmo tempo é um grande laboratório de almas, né? Onde a gente encontra filhos, pais, avós, amigos, inimigos. A necessidade de conviver, aprender a desenvolver a nossa afetividade, a nossa resiliência e tudo aquilo que possa nos ajudar a crescer. Outra coisa, nós não somos seres acabados, nós somos seres em construção. Então, se nós somos seres em construção, nós temos que aprender que a gente não consegue mudar ninguém. A gente consegue, no máximo, piorar, né? Tentando influenciar a pessoa a melhorar. Por quê? Porque nós não temos essa capacidade. Nós não temos a pretensão, e se tivermos, nós vamos sofrer muito. Porque nós não podemos ser elementos, pessoas que se acham... Quando a gente quer colocar que a gente pode mudar a vida de uma pessoa, a gente pode ser melhor, né? A gente já está se colocando como egoisticamente superior à pessoa. E essa superioridade vai nos prejudicar muito, porque na realidade nós podemos no máximo influenciar a pessoa a fazer alguma coisa que ela possa reconhecer que ela tem uma pessoa do lado que possa ajudar. Então assim, não tem outra função a não ser essa: a solidariedade, o companheirismo, a parceria, né? E o que é que nos fala a doutrina espírita quando fala para a gente do reino doméstico? O reino doméstico, no livro Cartas e Crônicas do Francisco Cândido Xavier, lá ditado pela FEB, ele nos fala no capítulo 32, certo? Que o Espiritismo, ele é visto do ponto de vista generalista e ecumênico, que é maravilhoso. Ele vai ser um aliado do Cristo. Ele vai ser um movimento renovador do nosso caráter, da nossa personalidade. Ele vai ser a chave da nossa paz. Ele vai ser o elemento que vai balsamizar e suavizar o amargo problema das relações, dos casamentos infelizes. Ele vai ser o aguilhão doméstico dos inimigos que se reencontram para desenvolver a nossa irmandade, a nossa educação e suavizar a antipatia congênita. Então, quantos de nós, né, a gente encontra no lar verdadeiros inimigos e pessoas difíceis, incluindo nós mesmos, né? Então, nós sempre abrimos aqui a nossa conversa dizendo que quando alguém procura, né, dizer que o outro é difícil, o psicólogo sensato, o psicólogo divino, vai dizer: entendo, como Augusto Cury disse. Entendo, minha filha. Eu entendo que você, né, sofre, mas que a pessoa também sofre, né? Que ele também passa por esse problema. Então, se você for querer ter idoneidade moral, né, idoneidade psicológica, você não vai colocar seu problema como problema do outro, causador da sua dor, causador da sua angústia. E no livro também, Irmão X, né, que é um livro, algumas mensagens do Humberto de Campos, onde ele se identifica como Irmão X, ele fala o seguinte: hospitais e manicômios apresentam significativo número de enfermos que são mutilados, espirituais, de uma guerra terrível, né, incruta, na trincheira mascarada que se tem o nome de lar. Então, às vezes, a gente está degladiando, a gente está provocando verdadeiras guerras, né, massacres psicológicos dos nossos companheiros do lar.
a gente torce para que dê errado, a gente pratica o que Humberto de Campos fala aqui: o homicídio é praticado sem as armas visíveis. A gente está sempre, né, que a gente está sempre perseguindo, né, massacrando, competindo. E nessa competição, nessa espécie de necessidade de ser melhor do que o outro, a gente acaba cometendo esses homicídios, né, sem usar as armas, né, degladiando, provocando depressões no outro, provocando sensações de muita angústia, e a gente tem que fazer a nossa parte. Outra coisa, ele cita aqui, em quase toda parte vamos ver pais e mães que se expressam com ternura ante os filhos desventurados. E esses filhos, né, se revoltam contra eles mesmos, né, com esses pais, porque não podem ver os pais felizes, bem-humorados, bem-sucedidos, ou que se amam. Tem que colocar um problema para que esse problema seja um motivo de angústia e um motivo de problema para solar desse casal. Então a gente tem que começar a perceber a necessidade que a gente tem de se ajudar na família. A família é um elo que tem que estar protegido, com todo mundo ligado. Então o evangelho no lar, as orações constantes, o estudo das obras básicas, são elementos que vai fazer com que a gente consiga realmente ter no lar um cadinho de mais paz, de mais resolutividade. Tem irmãos que não suportam uns aos outros, como ele fala aqui, o irmão X, que só se alegram com a camaradagem das horas de necessidade e infortúnio. Por isso a necessidade de se vir no lar, né? É aqui no lar que você provaciona toda essa historinha do relacionamento, da evolução das emoções, da evolução dos sentimentos. E um ponto crucial, que é o motivo de muita infelicidade no lar, e vocês podem assim, rapaz, será que isso é tão importante mesmo? É o uso e a consciência do dinheiro. O uso e a consciência do dinheiro tem suas implicações seríssimas. E uma delas é pessoal, a conexão está um pouquinho ruim, eu vou tentar falar um pouco mais devagar, não sei por que motivo, mas está com a conexão bem, não costuma ter esse problema aqui, mas eu estou vendo que a conexão não está tão legal. Mas vamos lá, vamos em frente. Um dos fatores que prejudicam muito a união na família, né? E esses vínculos familiares, as crenças que a gente coloca na nossa felicidade, os karmas que a gente tem que viver, às vezes são problemas de gestão mesmo, são problemas de educação, são problemas de ignorância do ponto de vista econômico, do ponto de vista educacional. Você não tem a necessidade de colaborar com as pessoas. Você não colabora economicamente com o mínimo. Ah, Jorge, mas eu não consigo trabalhar. Mas ajude a limpar, ajude a passar, ajude a diminuir o trabalho dentro de uma casa. Ajude as pessoas a ter menos trabalho. Ajude a sua mãe, por exemplo. Sua mãe não trabalha, seu pai trabalha. Ou o contrário. Você tem que saber que você está vinculado àquele lá. Você precisa colaborar. Conhecer o aspecto financeiro. Então, desperdiçar menos, ajudar mais, isso é respeitar a força do dinheiro que precisa, que com a economia desse dinheiro, né, a gente consegue simplesmente ter mais uma sobrevida, organizar mais o lar, dar mais higiene, dar mais tudo, e a partir daí você consegue ter uma organização, né? Então a limpeza, a organização, a economia do mínimo com o máximo que a gente pode oferecer pré-estabelece um equilíbrio no nosso lar. Então a gente às vezes não dá importância ao dinheiro, despreza o dinheiro, gasta o dinheiro, não valoriza o dinheiro com as coisas mínimas. O que é que acontece? Falta o dinheiro. Aí o que é que diz no livro do Wilson Garcia sobre, né, as mensagens espirituais, que ele fez uma coletânea de mensagens. O dinheiro não é luz, né, mas sustenta a lâmpada que ilumina o ambiente. Não é a paz, mas como companheiro
mas é um elemento de companhia que nos propicia a tranquilidade do dia a dia. Ele não é calor, mas adquire-se o agasalho. Não é amor, mas entretanto é capaz de nos proporcionar a paz, a tranquilidade, né? A proteção afetiva. Você vai comprar alguma coisa, algum remédio para alguém, então ele não é a saúde, mas vai te dar a força para tu comprar o remédio, o analgésico, aquele remédio que vai cicatrizar uma ferida, um acidente. Então assim, a gente tem que aprender a valorizar. E ele faz parte dentro desse vínculo familiar, que é nosso tema de hoje. Ele é um dos fatores que pode quebrar vínculo, causar inimizades, né, prejudicar nossas crenças no bem, né, gerar karmas para a gente. Então a gente tem que perceber que, em suma, o dinheiro ele é como as nossas virtudes e os nossos vícios. Né? O dinheiro não faz mal a ninguém. Né? O dinheiro é neutro. E ele, se ele for associado à nossa consciência tranquila, ele alavanca o trabalho. Ele é a fonte beneficiadora da vida melhor. Alicerça a alegria. Aquilo que a gente possa merecer na produção daquela energia de transformação, de criação, de organização. Nos felicita, mas uma coisa a gente sabe, nem sempre faz a felicidade. Mas ele sempre vai fazer falta. Então, se a gente sabe utilizar o pouco dinheiro que a gente ganha, o dinheiro que vem para a gente através do trabalho, isso vai fomentar a nossa autoestima, vai fomentar a nossa organização econômica do lar. Você vai poder dar mais conforto a um filho, a um parente, a um amigo. Você vai poder ter um sossego na questão das compras, na economia do que gasta, do que recebe. E a gente evolui, né? Ele aumenta esses vínculos porque ele proporciona uma certa estabilidade, né, da nossa parte psicológica. Você pode... Qual psicólogo você vai pagar? Né? Nós temos ainda uma dificuldade, né, de ter uma economia maior no nosso país, nossos estados. E hoje a saúde é tão importante, né? Normalmente, se você guarda um dinheirinho, se você consegue economizar, você já tem um pouco mais de saúde emocional, que o dinheiro também ajuda a fomentar pela não falta do alimento, pela possibilidade de pagar uma consulta, pela possibilidade de você fazer uma pequena viagem, né? Então a gente tem que começar a raciocinar em cima disso. Nós chegamos agora na parte onde tem os vínculos familiares e crenças, onde a gente vai conflitar a autoestima, a nossa vontade, a fazer uma introspecção, porque autoestima, vontade, sinceridade, traição e autossabotagem estão ligados a esses vínculos familiares, né? Tem um texto que é do livro Autoestima, uma perspectiva bíblica, do pastoreio James Adams, que ele fala em Nova Jersey, nos Estados Unidos, em Pensilvânia, escritor de 68 livros, e ele tem uma conotação espiritual muito interessante, ligada, né, à parte espiritual que a gente fala aqui, que é o espiritismo. Embora ele seja de uma outra religião, ele tem um caráter doutrinário, ecumênico, né, espirituoso, ao mesmo tempo científico. Então, às vezes, a gente está aqui com um problema e a gente não sabe. O que é que mexeu com a nossa autoestima? Como é que está o nosso nível de vontade no bem? Qual é o nosso nível de sinceridade para com a gente mesmo? Até onde a gente consegue se auto-sabotar sem perceber, e percebendo e gostando? Então a gente tem vários mecanismos, né, que a gente acaba não sabendo que faz e faz de uma maneira aleatória. Isso vai nos prejudicando no nosso relacionamento, como a gente escuta, como a gente responde, como a gente se comporta, né? Então primeira coisa, uma coisa que me chamou a atenção foi uma frase que tem no livro dele. Uma vez eu tentei ser alguém, mas acabei sendo eu mesmo. Então tem gente que se acha que não é nada, que não é ninguém. Não tem um valor agregado espiritual, psicológico, emocional, né? Então nós, como seres humanos, nós precisamos ter um objetivo de vida. Nós temos que ter uma esperança. A esperança não pode morrer na gente. É aquela coisa do Jó, né? Do Evangelho de Jó. Fé, paciência e recompensa. São situações, cenários
que a gente tem que desenvolver dentro da nossa resiliência espiritual, formando nosso caráter. Por exemplo, você acha um trabalho, né? Aí o dia foi puxado. Você vai chegar, se você vai reclamar do que você tem que colaborar, faça com vontade. Porque quem trabalha, quem tem uma família, já é uma percentual, uma família equilibrada, com saúde, com trabalho, podendo comer todo dia, tendo um trabalho para fazer, não tendo doença corporal, já é um grande presente de Deus. E tudo isso agregado à nossa autoestima, à nossa vontade do bem, à nossa vontade de não se auto-sabotar, né? E combatendo as nossas traições morais que a gente tem com a gente mesmo, a gente melhora como ser humano, melhora como família e evolui. Por exemplo, nessa parte do estudo, né? Da nossa autoestima, existe uma coisa que eu não sei se vocês sabem, que é a teologia da autoestima. Isso é, a gente tem que parar, pensar e falar o que é que nós nos autoestimulamos, o que é que nos faz feliz conosco mesmo. Quanto que você se acha? Ah, você é gordinho, você é barrigudinho, você é preto, você é amarelo, você é azul, você é branco, você é cor de rosa. Não importa. Importa o tanto que você gosta disso em você. E a partir daí, você fazendo esse trabalhozinho de educação, à vontade, combatendo a autossabotagem, fazendo uma espécie de teologia da autoestima, que ela vai produzir a teologia da ética social. Você não vai ser mais cheio de ideologia que não leva você a canto nenhum e faz só você brigar todo dia com os outros, que são pessoas iguais a você, ou até melhores que você. Isso vai gerar vai fazer você chegar à teologia da economia, onde você vai ter um respeito pelo que você ganha, pelo que você gasta. Vai começar a gastar menos do que ganha e vai sobrar dinheiro para você ter uma vida melhor. Isso vai gerar também a teologia política administrativa. Você vai ver que quando você se envolve politicamente, você não precisa ser político. A política é para você ajudar com as suas benécias, os seus talentos, algo maior que é a sociedade, que tem necessidade de muitas coisas e não tem capacidade de produzir. E não o inverso como a gente vive hoje, né? Aí toda a classe política sendo testada a nível máximo na sua autossabotagem, na sua corrupção. Eu não estou falando mal de um partido ou de outro. Estou falando do meu compromisso com a nossa autocapacidade de ajudar, como o Dr. Bezerra de Menezes, que foi político, foi médico, foi jornalista, foi escritor, foi homeopata, foi espírita, trouxe muitos projetos, foi a pessoa que trouxe para o Rio de Janeiro, o primeiro agência de bombeiros do Rio de Janeiro, quem trouxe foi o Dr. Bezerra de Menezes. Escritor, né? Publicou vários jornais espíritas. A gente vê Eurípides Bassanufo, que fez essa dupla com Bezerra de Menezes, do mesmo jeito. Então a gente tem que começar a perceber. Eurípides trouxe uma pequena usina elétrica lá para Livramento, lá para Minas Gerais, onde ele morava. Ele criou a escola Allan Kardec. Ele trabalhou com homeopatia. Ele ajudava as pessoas através de Dr. Bezerra. Fez uma dupla perfeita, né? Foi cristão, foi católico, foi espírita, se tornou espírita depois de estudar, ajudar plenamente a religião católica. Assim, o que é que nós estamos fazendo com o talento que foi nos dado? O que é que a gente está conseguindo fazer e contribuir, né? Com os nossos vínculos familiares, para ajudar nossos familiares, para melhorar nossas crenças, para melhorar nossos karmas, né? Então, assim, essa teologia, né, de você ajudar solidariamente as pessoas, vai gerar o quê? Todo um processo que ele chama de dignidade da pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, assim, a gente tem muito, muito, muito que colaborar, né, para melhorar nossos vínculos e, ao mesmo tempo, poder nos ajudar e ajudar as pessoas. Eu coloquei aqui também para a gente trabalhar aqui o tema da vontade, da sinceridade e da traição, que também são fatores dentro dos vínculos familiares extremamente necessários para a gente melhorar os ruídos, os atritos, né? Então, por exemplo, a depressão sempre há
naquelas pessoas que perdem a sua autoestima. Então você tem altos, você tem baixos, altos, você vai tendo essa oscilação, altos e baixos, altos. Essa onda, a gente tem que andar aqui, ó, nessa frequência média. Nem se alegrar demais com uma coisa muito boa, nem se entristecer com uma coisa muito ruim, que é a média, né? A frequência média. E nessa frequência média, a gente consegue evitar a depressão, ou se ela aparecer, ela sobe, você vai logo se equilibrando. Nem muita empolgação, nem muita depressão, né? Então nem na crista da onda, nem lá embaixo no vale, né? Então a gente tem que conceber isso, né? E ver que quando a gente trai as pessoas, a gente trai a si mesmo, que a gente não é dono de ninguém, que a gente não é melhor do que ninguém. E uma coisa que me chamou muita atenção, na parte de você ser feliz e trabalhar a sua autoconsciência, né? E ao mesmo tempo a sua autoestima, dentro dos vínculos familiares que nós estamos falando. É a gente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então a gente começa a ser questionado de forma religiosa, de forma bíblica, de forma espiritual, e a gente espírita tem um conhecimento da vida mais, né, a vida de uma forma contínua, eterna, que a gente não consegue ainda conceber de uma forma plena, né? A eternidade ainda está sendo difícil da gente conceber, no sentido de conceber a eternidade, ficar bem com isso e saber que a gente está vivenciando experiências únicas de personalidade reencarnada. Então, assim, a gente tem que amar a gente, nem que seja minimamente, né? Ou transferir essa carga de amor para algo que a gente realmente idealiza, né, do ponto de vista espiritual. Eu estava falando isso para algumas pessoas da família aqui ontem, né, e houve vários entendimentos. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas é acreditar na nossa pequenez e colocar a universalidade dessas grandes coisas que a gente não consegue entender como algo divino. Isso nos suaviza, nos consola. Por quê? Porque a gente sabe que tudo que a gente vive é pela abundância e pelo amor divino. A gente não consegue explicar porque que tem trabalho. Ah, Jorge, mas você fez você estuda, você trabalha, você se esforça. Então, pela lei de ação e reação, as coisas vêm. Mas a lei de amor, que faz as pessoas sintonizarem com você, que faz você respeitar você, que faz com que você melhore a cada dia, que você julgue menos, ame mais, né? Então a gente tem que começar a ver que nesse processo a gente começa a amar o próximo. Então, e essa reformazinha da nossa autoestima é importante, né? Porque nós estamos vivendo dentro de um núcleo familiar. Outra parte interessante é a gente falar aqui das nossas traições e da nossa vontade. Traição versus vontade. A carne não é fraca, nem é forte, né? É o espírito que é invigilante. Na hipótese de não conter-se, conte e exponha seus conflitos com seus companheiros ou com suas companheiras. Fonte: Jesus no teu dia a dia, do Agnaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Então, assim, poxa vida, você quer ter uma família? Então vá combatendo as suas fragilidades, né? É aquela coisinha, se você tem fraco pro álcool, não vá passar na frente de um bar. Se você é fraco na sexualidade, evite a pornografia. Se você é fraco para falar mal das pessoas, evite a fofoca, as rodinhas de pessoas maledicentes. Você vai trabalhando isso dia a dia, porque você vai aos poucos educando e reeducando a sua afetividade. Porque é somente nessa reeducação da afetividade que você começa a entender que as coisas não são mágicas, que não existe o príncipe encantado, a princesa encantada, né? Que existe uma construção do afeto, é o dia a dia, é o respeito às diferenças, é a resignação na difícil convivência das personalidades diferentes dentro de um lar, de um filho, de uma esposa, de um esposo, de uma prima, de um amigo, de um cunhado, né? É ali que você encontra aquelas pessoas que você precisa encontrar. Então seja feita a sua vontade, o esforço do querer, que é muito bem falado
E agora vamos falar do fator vontade, né? E eu trago aqui o livro do José Lázaro Buberg, espírita, advogado, que fala também das bem-aventuranças. E eu acho importantíssimo ter esse ponto aqui, né? Por quê? Porque a vontade do espírito é a que acata a sintonia com a providência divina em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, esposando obscuros compromissos. Então, assim, você começa a perceber que, pessoal, todos bem-vindos aqui, né? Sejam bem-vindos, todos que vocês estão acenando. Obrigado por você estar participando aqui da live, né, com a gente, como Centro Nosso Lar. O nosso tema de hoje é vínculos familiares e crenças e karmas. Então a gente já falou aqui de vários pontos que tem relação com a família, né? A gente já falou aqui nesses 30 minutos praticamente. Nós falamos da vontade, sinceridade, traição. Nós já falamos da traição versus vontade. Agora nós estamos no ponto da vontade em si, da energia da vontade. Falamos da autoestima, da ética social, da teologia da economia e da parte comportamento político e social, no sentido não político que a gente tem costume de ver, mas a política de ajudar a sociedade com os talentos que nós fomos concedidos por Deus. A autoestima, sinceridade e autossabotagem, eu falei aqui um pouquinho. Falamos do fator dinheiro, da educação e do uso desse dinheiro, né? E falamos dos desafios que nós temos, tanto positivos como negativos, na família, e como algumas famílias são verdadeiros manicômios ou verdadeiras farmácias ou hospitais espirituais, e é ali que a gente encontra, né? E é ali que a gente tem a obrigação de tratar bem as pessoas que ali vivem, porque ali são reencontros altamente necessários e pedidos pela gente, chamado reino doméstico, né? Falamos também da ideologia de estar certo ou estar errado entre os casais. Nós pincelamos aqui Dr. Augusto Cury como um excelente psicólogo crítico que ele se coloca, né? Onde ele fala que ninguém é 100% vítima ou carrasco. Que quando os seus pacientes o procuram, quando é mulher dizendo, olha, eu tenho um marido difícil, ele diz, fique tranquila, ele também tem uma mulher difícil, né? Então, assim, a gente tem que ter um pouco de compaixão ao próximo, né? Que a gente num viés diferente. E agora nós vamos falar, nesses últimos 10 minutinhos que estão faltando, nós vamos falar uma coisa bastante interessante, que está em 2 livros, que eu acho interessantíssimo a gente pincelar aqui, que é um compêndio, são 2 compêndios, chamado Contribuição de Joana de Ângeles, organizada pelo Dr. Gelson Luiz Roberto, para análise dos transtornos mentais, da AME Brasil, onde ela fala de 28 psicopatias emocionais, psicológicas, que geram os transtornos, né? E de personalidade, as neuroastenias, a esquizofrenia. E uma das coisas que ela fala para a gente, fala para os médicos, que tem a ver muito com o dia a dia das famílias, é a consciência de culpa. Então, se você, né, pode se livrar disso, livre-se, trabalhe, peça força, vontade, energia, peça ao seu anjo guardião que lhe ajude, porque o maior fator que gera doenças neuropsicológicas e espirituais é o que ela chama de fator da consciência de culpa. Eu estou colocando aqui como fator, e ela cita lá no livro como consciência de culpa, como ponto especial e primário na psicogênese de todo o processo de adoecimento. Em específico, a esquizofrenia. A chamada consciência de culpa merece abordagem profunda. Então, às vezes você tem uma pessoa que sofre de esquizofrenia, de algum transtorno, né, bipolar, e se ela estende nas 28 psicopatias, ela estende Alzheimer, mal de Parkinson e muitas outras psicopatias seríssimas, que a gente pode abordar no outro momento, né, de uma forma bem superficial, porque é uma organização feita por vários médicos, organizada por Dr. Gelson Rodrigues. E a outra é Psiquiatria Iluminada, um livro belíssimo, posso trazer para vocês em outro momento. E ela fala também que compreender essa importância, né, do fator do complexo de culpa
como elemento que contribui de sobremaneira para a instalação das doenças, é aclarar os caminhos terapêuticos que possam vir a ser aplicados e desenvolvidos para amenizar a dor e contribuir para a cura do espírito. Então a gente pensa que eu estou com doença mental, estou com doença psicológica, aquilo ali já é um acúmulo da sua consciência de culpa que você nunca trabalhou e que você nunca resignou para você melhorar, né? Ou então, por exemplo, você fez alguma coisa errada, trabalhe um hábito correto. Poxa, eu errei, acabei de me auto-sabotar, fiz algo que eu não acho legal comigo, né? Eu fiz algo que vai prejudicar a minha companheira, o meu amigo, o meu filho, alguém. Poxa, eu deixei de dar uma informação que me beneficiou, então eu ganhei um pouco de dinheiro a mais nessa negociação. Por que isso foi bom para você? Então isso não é bom. Mas também você começar a trabalhar em você o complexo de culpa. Eu fui culpado, eu não presto, eu sou alguém imprestável. E isso vai acabando, minando com o seu sistema, né, neurológico espiritual, porque os órgãos que a gente tem estão ligados a plexos, estão ligados a sistemas nervosos, central, todos os sistemas que envolvem esse complexo cadeia que é o nosso corpo humano, que é um verdadeiro vaso divino que a gente tem aqui. Todas as sensações, desde os nossos cabelos, unhas, membros, articulações, sistemas, visão, né, audição, paladar, olfato. Então é um monte de célula milenar que nos acompanha, nos trazendo através do amor que a gente tem a elas no processo de evolução, desde o reino mineral, vegetal, animal, hominal, né? A gente foi atraindo vivências, experiências dentro do princípio da evolução do espírito, né? Então, desde do fluido cósmico universal ao princípio inteligente, a formação dos espíritos, a evolução e passagem desse princípio nos reinos, né? Transitando cada sistema, por exemplo, sistema mineral, o tato, a fricção, né? Depois você passa para o sistema vegetal, já ensaiando nas árvores, nas plantas, o sistema de respiração traqueidal, agora esqueci o nomezinho certo, que é o sistema de respiração através daqueles filamentos das árvores, né, das folhas, absorção, transmutação, né, fotossíntese, e lá na frente vai formar todo esse bulho, né, que é a formação das pétalas, que vão gerar toda essa parte da respiração intracelular, que vai formar o pulmão, os alvéolos pulmonares, né? E aí você vai desenvolvendo, passando por esses reinos todos, desenvolvendo experiências maravilhosas como seres de diferentes espécies, de diferentes reinos, até você chegar a milhões e milhões de anos, até um corpo como o corpo humano, cheio de situações maravilhosas, e a partir daí vivenciar uma experiência, né, hominal. Então a gente pode vir de todos os lugares, todos os planetas, todas as planetas mais evoluídos. Então aqui a gente encontra seres humanos encarnados em corpos humanos, seres primitivos, né, ainda com sentimentos distintivos, ainda matando e não sentindo o menor remorso por isso. Como também a gente encontra seres no limite da frequência máxima do planeta de amor, pessoas maravilhosas que deixam de viver a sua vida para ajudar o outro, né, a ajudar o próximo. Então nós temos eu falando com a doutora Ivênia pelo WhatsApp, a doutora Ivênia Prada, falando aqui da nossa cachorrinha, da Lilica, dizendo: doutora, que cachorra maravilhosa, linda, ela parecia um ser humano, assim, até um anjo. E ela dizia: Jorge, mas não são todos os cachorrinhos da raça da Lilica, né, que é Shih Tzu com outra raça, que é essa coisa maravilhosa. E todo esse contato com vocês, com a família. Quantas pessoas nas nossas famílias são tratadas muito, muito mal, onde um cachorrinho que é bem tratado, ele é simplesmente muito mais bem tratado que um ser humano, né? Então a gente tem que passar toda essa reflexão para nós todos, né? Fazer todo um aparato, né, do que a gente pode melhorar conosco mesmo, para a partir daí a gente entender que nós vivenciamos uma experiência única em família, com as nossas crenças diferentes, com o pensamento diferente. Ninguém está certo, ninguém está errado. O respeito, se há o respeito nas opiniões diferentes. Assim, eu estou falando não é o que eu faço, estou falando o que eu desejo fazer.
Eu não sou essa pessoa maravilhosa que tem nos estudos que eu faço para passar para vocês, ou nas palestras que me convidam. Cada palestra eu aprendo muito com aquilo que eu digo, eu faço a escutatória, né? Jorge, bora fazer mais do que tu fala. Vamos ser um pai, um irmão, um marido melhor do que você costuma, né, dizer dos ensinamentos espíritas. Mas por isso que a gente tem o Evangelho no Lar há mais de 25 anos. Por isso que a gente tem estudo na nossa casa toda quinta-feira. Por isso que a gente vai para a AME Fé Maria toda quarta-feira. Por isso que cada um vai se esforçando. Então, se você ainda não tem vontade de servir, sirva por obrigação. Se você não tem vontade de fazer um trabalho voluntário, faça por interesse de melhorar. Até um dia você vai construir um hábito e vai melhorar. Entendeu? Se você ainda não consegue engolir um desaforo, faça o exercício da paciência com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho. E você vai trabalhando a sua auto-reforma íntima. Tá bom, pessoal? Para a gente finalizar, para a Sueli ficar feliz e o Instagram não me derrubar, que eu falo muito, nós vamos terminar rigorosamente daqui 3 minutinhos, com tranquilidade. E a mensagem que eu deixei aqui para o final, para cada um de nós meditarmos, é o seguinte: quando percebermos a imensa força iluminativa do Espiritismo cristão dentro de cada um de nós, nós identificaremos Jesus como sendo o sociólogo divino do mundo e veremos no Evangelho como um código de ouro e luz que ilumina nossa casa, nossos corações, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil, nosso mundo. Cada evangelho aberto em um lar é uma grande luz que ilumina a paz, que nos dá segurança, que traz o Cristo em nossos corações. E aí, a partir daí, vai residir a verdadeira redenção da nossa vida, da nossa reforma íntima. Vai melhorar nossos vínculos familiares, vai suavizar nossas crenças. Se a pessoa não acredita no que a gente acredita, que a gente respeite. Se a pessoa não ama o que a gente ama, que a gente entenda. Que a pessoa não vista o que a gente gosta, que a gente compreenda. Que a pessoa não comungue com nossa ideologia, que a gente consiga simplesmente amar as diferenças. Então eu queria muito agradecer ao convite da nossa querida Sueli, que eu tenho no coração, a toda essa casa espírita que é o nosso lar, que sempre nos convida, não esquecendo de cada um de nós, né? E que é um prazer muito grande falar com vocês. Aproveito a audiência, aproveito quem vai ver, tinha 109 pessoas ao vivo antes da gente entrar, e convido vocês, quem tiver ainda com coragem, com determinação e querendo ouvir mais uma coisinha, hoje, toda terça, às 23 horas, eu vou estar sempre convidando no Agenda da Reforma Íntima. Vou mandar para a Sueli o convite, o link, o banner, e ela manda para todos vocês aí do nosso lar. E hoje nós vamos entrevistar a nossa querida Aide Ferreira, coração grande, arquiteta, designer, lançou agora um livro belíssimo, fala um pouquinho do Mednesp, vai falar um pouquinho da vida dela, no nosso espaço, nossa vida, nossas histórias. Então hoje, às 11 horas, e toda terça, né, antes de dormir, viu, Sueli, eu vou fazer a propaganda aqui, vamos assistir a Agenda da Reforma Íntima. Então, um cheiro no coração, obrigado, Sueli, e vamos pedir ao Papai do Céu, vamos fechar nossos olhos, que a gente faça uma prece de encerramento. E eu vou pedir para Nossa Senhora, nossa querida Mãe Maria, que abençoe todos nós, nos dê uma terça-feira de muita paz, uma noite de sono corporal para descanso e uma excelente noite para o Espírito aprender. Então fiquem com Deus, Nossa Senhora os ilumine, hoje e sempre, graças a Deus. Boa noite a todos.